ao seu dispor. Hoje estaremos iniciando o conteúdo termodinâmica. Chamamos de termodinâmica a parte da física que estuda as relações entre calor, energia e trabalho, analisando as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico. Surgiu com bastante ênfase durante a Revolução Industrial, quando os cientistas buscavam aprimorar as primeiras máquinas térmicas, movidas a vapor, com o objetivo de melhorar a sua eficiência. Vamos primeiro conhecer e estudar um pouquinho sobre trabalho termodinâmico, representada pela letra T maiúscula, ou às vezes por uma letra grega, o tau. Bom, o trabalho termodinâmico corresponde à energia térmica transferida entre sistemas termodinâmicos. Vamos ver como fica, então, o trabalho numa transformação isobárica. Numa transformação gasosa, onde a pressão permanece constante, o trabalho é obtido pela seguinte expressão. Então, quando não há variação de pressão, T de trabalho é igual a P vezes ΔV, onde o T é o trabalho termodinâmico em Joule, P é a pressão do gás, nesta equação medida em Newton por metro quadrado, e a variação do volume do gás, que é o ΔV, medida em metro cúbico. Bom, chamamos de V2 o volume final do gás e de V1 o volume inicial do gás. Conhecendo esses dois valores, a gente consegue calcular o ΔV como sendo a subtração dos dois. Assim, a expressão que calcula o trabalho numa transformação isobárica, ela pode ser escrita também de uma outra maneira. T, que é o trabalho, é igual à pressão que multiplica a subtração entre o volume 2 e o volume 1 do gás. Convenções de sinais e nomenclatura para o trabalho termodinâmico. Então vamos lá. Primeiro, numa transformação isométrica é aquela que ocorre com volume constante, ou seja, V2 igual a V1. O trabalho é nulo, T é igual a zero. Se não tem variação de volume, não tem trabalho nem realizado, nem recebido pelo gás. Numa transformação onde o volume do gás aumenta, ou seja, o volume 2 é maior que o volume 1, verificamos que houve uma expansão gasosa. Nesse caso, dizemos que o gás realizou o trabalho e o sinal desse trabalho será positivo. Numa transformação onde o volume do gás diminui, ou seja, V2 menor que V1, verificamos que houve uma compressão gasosa, ou seja, o gás foi comprimido. Nesse caso, dizemos que o gás recebeu o trabalho do meio externo. E esse trabalho recebido será considerado por nós como negativo, certo? O sinal do trabalho será negativo. Propriedade gráfica. Dado o gráfico da pressão pelo volume, o valor do trabalho realizado ou recebido pelo gás será numericamente igual à área da figura formada entre a reta que representa o trabalho e a reta que representa o eixo X, o eixo que tem os valores de volume. Então aqui está um exemplo, temos aqui na vertical os valores da pressão, na horizontal os valores do volume. Se eu calcular a área dessa figura formada, eu tenho aqui calculado o trabalho realizado ou recebido pelo gás. Um outro conceito importante da termodinâmica é a energia interna de um gás, representado pela letra U. Ela está relacionada com a movimentação das moléculas de um gás, que provém
dos choques entre as próprias moléculas e das moléculas contra as paredes internas do recipiente onde o gás está contido. Ou seja, a energia interna de um gás tem relação direta com a temperatura do mesmo e pode ser obtida pela seguinte expressão. Então, U, 3 meios, ou simplesmente 1,5, 3 meios de N vezes R vezes T. Sendo que nessa equação, o U a gente chama de energia interna do gás. Como isso é uma energia, a unidade do sistema internacional é o Joule. N é o número de mols, calculado na unidade mol. R é a constante universal dos gases, valor tabelado, que nesse caso aqui temos que usar o valor 8,31 Joule por mol Kelvin. Enquanto que o T é a temperatura do gás medida em Kelvin. Esse 3,5 aqui é apenas uma constante que está nesta equação. Convenções de sinais e nomenclatura para a variação da energia interna de um gás. Vamos lá. Numa transformação gasosa isotérmica, ou seja, aquela que ocorre com uma temperatura constante, onde T2 é igual a T1, a variação de energia interna do gás é nula, ΔU igual a zero. Se não varia a temperatura, não muda a energia interna do gás. Numa transformação gasosa em que o gás for aquecido, nós temos T2 maior que T1, vai aumentar a variação interna do gás, sendo, portanto, o ΔU maior que zero, ou seja, um valor positivo. Numa transformação gasosa em que o gás for resfriado, quando a temperatura 2 for menor que a temperatura 1, veremos uma diminuição do valor da energia interna, sendo considerada, então, negativa, ou seja, ΔU menor que zero. Agora, uma breve reflexão. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Esta é uma frase de Albert Einstein. Um abraço a todos e até a próxima.